Olá, pessoal! Hoje vamos falar dos planos paralelos aos eixos coordenados. São casos particulares de equações de planos. Mas vamos começar primeiro com um plano que passa pela origem dos sistemas de coordenada cartesiana. Ou seja, vamos falar do plano que passa pela origem 0, 0, 0 do nosso R3. São infinitos planos que passam por este ponto. Mas qual a característica da sua equação? Perceberam que podemos ter infinitos planos que passam pela origem? Porém, todos eles têm uma característica em comum, que é o valor do d. O d da nossa equação ax mais by mais cz mais d igual a zero, num plano que passa pela origem, é igual a zero. Vamos ver por quê? Se o nosso plano passa pela origem, isso significa que podemos substituir os valores de x, y e z por 0, 0, 0, para que então possamos calcular o valor de d. Fazendo as contas, podemos verificar que o nosso d vai ser igual a zero. Neste caso, podemos concluir que todo plano que passa pela origem tem o d igual a zero. Sua equação geral fica então da forma ax mais by mais cz igual a zero, para quaisquer valores de a, b e c, todos não simultaneamente nulos, claro. Agora vejamos os casos quando uma componente do vetor normal é nula, a começar pelo valor do a. Nosso vetor normal vai ser do tipo 0bc. Repare que um vetor desse tipo está contido no plano YOZ, já que o valor da sua abscissa é nula. Como o vetor normal é ortogonal ao eixo x, e sabemos que o vetor normal tem que ser ortogonal ao plano dado, então quer dizer que o nosso plano π é paralelo ao x. Se ele é paralelo ao x, ele vai ser ortogonal ao vetor n, que é o vetor normal ao plano. Sua equação se resume a by mais cz mais d igual a zero. No segundo caso, temos a componente b nula, e o nosso vetor normal fica do tipo a0c. Neste caso, o vetor normal se encontra no plano XOZ. Se ele se encontra no plano XOZ, significa que ele é perpendicular ao eixo y. Sendo assim, o plano que desejamos vai ser paralelo ao eixo y, e sua equação fica da forma ax mais cz mais d igual a zero. No terceiro caso de uma componente nula, temos o c igual a zero e o nosso vetor do tipo AB0. Um vetor desse tipo se encontra no plano x ou y. Se o vetor normal é paralelo ao plano x ou y, significa então que esse vetor é ortogonal ao eixo OZ, implicando em que o nosso plano terá de ser paralelo ao eixo OZ. A equação geral desse nosso plano vai ficar da forma ax mais by mais d igual a zero. Vamos ver alguns exemplos. No primeiro exemplo, vamos representar geometricamente o plano de equação 2x mais z menos 4 igual a zero. Note que neste exemplo, o valor de b é nulo. Para fazer a representação geométrica de um plano no espaço, nós podemos marcar os pontos em que este plano intersecciona os eixos coordenados. Ora, um ponto que se encontra em cima do eixo x tem os valores de y e z nulos. Um ponto que se encontra sobre o eixo y tem os valores de x e z nulos. E um ponto que se encontra sobre o eixo z tem os valores de x e y nulos. Então, para eu encontrar os pontos de interseção de um plano com os eixos coordenados, eu anulo os valores de duas das variáveis e calculo a terceira. Nesse nosso exemplo, se eu quero conhecer a interseção do meu plano π 2x mais z menos 4 igual a zero com o eixo x, eu vou anular o z e vou encontrar então que o valor de x é igual a 2. E o ponto de interseção do plano com o eixo x é 2, 0, 0.
Para encontrar a interseção do meu plano com o eixo Z, eu anulo o x, encontrando Z igual a 4. E o ponto P é 0, 0, 4. Para representar geometricamente o meu plano π, eu traço um plano que intersecta os eixos x e z em 2 e 4, respectivamente, e que é paralelo ao eixo y. E pronto, está feita a representação geométrica do nosso plano π. Vamos para um segundo exemplo. Representar geometricamente o plano x menos y mais 3 igual a 0. Vejamos que neste exemplo, o nosso vetor normal ao plano é o vetor 1, menos 1 e 0. E é um vetor contido no plano x ou y. Então, neste caso, temos que o nosso plano vai ser paralelo ao eixo z. Por quê? Porque o eixo z é perpendicular a qualquer vetor que se encontre no plano x ou y, em particular ao nosso vetor n. E o plano sendo paralelo a um eixo que é ortogonal ao vetor n, então o plano também será ortogonal ao vetor n. Para calcularmos os pontos de interseção do plano com os eixos, basta anularmos as variáveis. Quando x é 0, y é 3. Quando y é 0, x é menos 3, gerando os pontos de interseção 0, 3, 0 e menos 3, 0 e 0. Marcamos estes pontos no nosso espaço cartesiano e traçamos um plano que passa por esses pontos e que é paralelo ao eixo z. Claro que o nosso plano é infinito, o que nós estamos fazendo é apenas uma representação geométrica deste plano. A mesma equação que representa um plano no espaço pode representar também uma reta no plano cartesiano. Veja, se nós isolarmos o y na equação, nós temos y igual a x mais 3, que é a equação reduzida de uma reta que tem variável x como independente e variável y como dependente. Onde se encontra essa reta no meu plano? Ora, eles devem ter algo em comum, já que a mesma equação pode representar duas formas geométricas diferentes. A reta y igual a x mais 3 é aquela reta que passa pelos pontos de interseção entre os eixos x e y. Ou seja, no plano nós temos uma reta como representante geométrica da equação dada. No espaço, nós temos um plano como representante geométrico da equação dada. A reta R está contida no plano π e é a reta que passa pelos pontos de interseção entre os eixos x e y. Por hora é isso. Bons estudos e até a próxima!